Dani, Pascoal, para explicar para a gente fazia 18 voltas no campo, depois fazia coletivo, jogava 80 jogos no ano, ninguém se machucava. Então. Cara, hoje é quadradinho. O Edu Jonas, o Ademir da Guia, Gilberto Costa, essa galera tá... A gente conversou isso esses dias, os caras estavam revoltados. É quadradinho, os caras se machucam toda hora. Pois é. Onde que tá isso aí? Porque eles fazem um treino de 1 hora com uma intensidade muito grande. Vocês faziam um treino coletivo de 45 minutos com a intensidade do jogo. A intensidade do treino hoje, de 1 hora, é uma intensidade absurda. Porque os caras se movimentam, correm, arranque, velocidade. Tudo. O futebol hoje é baseado em alguns fatos. Como é só o meu pensamento. O futebol brasileiro foi se equiparar ao futebol europeu no toque de bola, na velocidade, no arranque e na força física. E se esqueceu que o melhor do futebol brasileiro é a habilidade, o jogo fácil e a chegada objetiva no ataque. Então, nós nos esquecemos de alguns fatores e aplicamos outros. Como nós usamos a metodologia europeia de preparação, você não passou por isso porque o seu tempo de jogador era uma outra metodologia. A metodologia europeia privilegia o quê? Toque, passa e tudo muito rápido e tudo muito intenso. Então eles treinam 1 hora com muita velocidade e com muita intensidade. Então o ritmo, você vê hoje... Tem muita suplementação, Pascoal, coisa que a gente não Silas, tinha. Hoje você é já muito bem feita. Cada jogador tem a sua... ombro desse tamanho. Hoje, o Silas jogando já está com o ombro desse tamanho. De tanto exercício na academia. Porque hoje, por exemplo, eu vou citar o exemplo do que eu conheço, do Palmeiras. Você senta na máquina do Palmeiras, ele fala, bom dia, Rafael Veiga. Bota teu cartão lá, é isso. Bom dia, Rafael Veiga. Hoje trabalharemos os músculos e a máquina conversa e já começa a fazer. Porque o que espanta é que a tecnologia avançou tanto, o futebol avançou tanto em diversas frentes e a prevenção de lesão parece que é uma coisa que não consegue ainda acompanhar, né? Por mais que se tenha tudo isso que o Pascoal está dizendo. O Silas é um cara que corria muito. Pascoal, não dá para jogar num mês que é decisivo para o time, não dá para jogar. Mas, Mauro, o jogador como o Silas, que corria o campo todo e corria para todo mundo, o Silas não tinha preguiça de correr. Eu vi, ninguém me contou. Então, o Silas, ele corria, você corria o quê? Fazia 12, 13 quilômetros no jogo. Hoje os caras falam que o jogador faz entre 14 e 16. Então, é muita movimentação, é muito arranque, é muita força, é muita disputa. Você era toca, passa, toque, o drible, a habilidade, a agilidade, a genialidade, o pensamento no futebol. Hoje o jogador nem pensa muito o jogo. Porque se eu falar para o treinador, se o treinador fala assim, eu quero você correndo em cima da linha. O cara passa 90 minutos correndo em cima da linha. Eu entendo todos esses argumentos, Pascoal, mas acho que esse mês de agosto é muito decisivo para o Palmeiras. Muito. Por conta de Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Que aí, nesse caso, gente, dá para jogar quarta e domingo. Se o Palmeiras não leva um time capaz... Primeiro que o Flamengo está em casa. O jogo já é lá, não é? Sim. Então, ganhar do Flamengo lá já é uma dificuldade. Aí você leva um time mais ou menos, você perde esse jogo lá, porque você tem que ir para tentar ganhar, o que já não é fácil. Cara, você fica a 5 pontos do Fortaleza, se o Fortaleza vencer o jogo dele, que joga em casa com o Criciúma. Fortaleza tem um jogo menos, assim como o Flamengo. Então, e vai abrir 5 pontos porque ele joga em casa com o Criciúma. A chance do Fortaleza ganhar é bem grande, com toda a campanha que vem fazendo o Criciúma. Aí você joga 5 pontos. Aí já falei, o Flamengo você fica 6 com o jogo a menos. O Botafogo você fica jogo igual, mas 6. Rapaz, aí você está jogando um peso nessa Libertadores, que se você não passa, coisa foi pro brejo também no brasileiro, né? Tem que botar esse peso na Libertadores. Não, tem que botar, mas será que por isso não dá para jogar quarta e domingo? Mas você não pode tirar o peso das outras coisas, eu acho que né? Ir o treino. Bota os caras com a perninha, bota os caras com a perninha pra cima lá, mescla, bota o menino experiente. Mesclar eu acho que vai, é válido. Mesclar eu acho que é válido. E Veiga e Arrascaeta, quem é que joga? Bota os números dos dois aí pra eu tentar entender o negócio em cima de tudo isso que meus meninos estão dizendo aqui de evolução de tecnologia. Meu menino tudo é menino. Olha aí, ó, os números deles. Veiga e Arrascaeta, de lado a lado, a gente pegou um recorte desses 2 últimos enfrentamentos, né, de Flamengo e Palmeiras, e o Arrascaeta foi superior ao Veiga em todos os quesitos que estão na tela. O Veiga só jogou uma partida, né? Como assim? O primeiro jogo, o Veiga fez figuração, ele jogou de segundo volante.
Não, até era pra ele ter jogado a partida só, que ele escapou do vermelho no jogo de ida, mas ele jogou as duas, né? Também escapou do vermelho, mas assim, ele jogou mais como marcador do que como na posição dele. E o Arrascaeta, segundo só a minha análise, hein? Vocês não podem pensar de outra forma. O Arrascaeta não se apresentou, ele, bola e ele não se apresentaram no jogo do Allianz. Então cada um jogou um jogo, pela tua análise. Assim, mas o Arrascaeta teve mais movimentação, inclusive no primeiro jogo, e ainda para completar, o Veiga foi substituído nesse jogo do Allianz, né? Que eu achei, o Veiga era um dos principais jogadores do Palmeiras. Quem faz mais falta se não tiver em campo no domingo? Peraí, vou começar com o Silas, que ele te pediu. Ele pediu para começar com ele. Senão não É sobrava a posição nada. dele, meio campo. Quem faz mais falta, Silas, se não jogar no domingo? Só antes dessa resposta, para mim os dois caíram muito de rendimento. O Veiga, desde que o Scarpa vai embora para a Inglaterra, e o Arrascaeta pelas lesões. O Arrascaeta está voltando agora. Acho que faz, 15 dias que o Arrascaeta está voltando a ser aquele cara que a gente estava acostumado a ver. E o Veiga, ele perdeu o parceiro que dividia as responsabilidades com ele, e aí ficou, assim, tá com dificuldades. Não só por isso, por conta do grupo também. Gustavo Gomes também caiu de rendimento, os volantes caíram de rendimento, menos Aníbal Moreno, os outros caíram de rendimento. Essa questão do Endrick, sai, não sai, tudo em cima dele e tal. Qual que foi a pergunta? Arrascaeta Pensando e nos Veiga. times que devem ir a campo no domingo, Quem a faz gente mais aqui conjecturando se vai Pelo poupar ou não. momento do Palmeiras, eu acho que o Veiga faz mais falta no Palmeiras. Pelo momento do Palmeiras. O Flamengo acho que tem mais gente para superar isso aí. Por Como exemplo, é que é isso? O Arrascaeta é sempre o cara que a gente fala que não tem substituto. Não, ele não tem. Mas, assim, o rendimento coletivo não cai tanto sem ele como cai no Palmeiras sem o Veiga. Vocês concordam? Eu acho que ainda não tendo o Felipe Anderson, pesa mais ainda pro O Veiga. Felipe Anderson está oficialmente fora da partida de O domingo. Felipe Anderson não deve jogar. Pelo que eu conversei com algumas pessoas, o Felipe Anderson não deve jogar essa partida contra o Botafogo, contra o Flamengo. Uma tentativa de aproveitá-lo contra o Botafogo. O mesmo vale para o Estevão. O Estevão pode até ir para ficar no banco, mas eu não creio que ele vá ser utilizado desde o início. Pode jogar minutos? Pode. Para ter aquela entrada e se movimentar. Pode, mas ganhar minutos e não jogar a partida inteira. O Veiga, para mim, é um jogador Eu vou falar para você, se eu sou treinador, eu não abro mão do Veiga nunca. Mas é brilho do Arrasca? Como eu não abro mão do Arrascaeta nunca. O Arrascaeta não está jogando bom. Não, mas ele vai jogar. O Veiga não está jogando bem, mas ele vai jogar. Porque esses caras definem jogos. Sim. Esses caras numa bola definem... O Veiga tem um ótimo chute, então ele pode bater de fora da área. O Arrascaeta é aquele jogador que encontra... O Gabigol que fala sempre, só você sabe me enxerga. Só você sabe me encontrar. Porque ele é um cara diferente. Por enquanto, só no vestiário, que tá se encontrando. O outro não entra pra jogar, o outro não entra pra jogar, muito pouco. Boa, Mauro. Foi muito bem. E se o Arrascaeta não jogar e o Dela Cruz também não jogar, pode ser que o Gabriel fique ali armando o jogo, como a gente viu fazer anteriormente. Eu acredito se o que Dela os Cruz dois, não jogar, eu acho que o Arrascaeta vai fazer muita falta. Se jogar, Mauro, aí eu não sei. Eu acho que os dois vão jogar. Esse jogo é muito importante. E outra, eles não estão tendo... Os dois estão quebrando a cabeça lá, Abel e Tite. Porque é o seguinte, eu vou poupar agora. Aí fazem o primeiro jogo da Libertadores. Aí o próximo, um joga contra o Botafogo, Flamengo e Botafogo. Pode ser a liderança em jogo do Brasileirão, pode ser, dependendo do que o Flamengo faça contra o Palmeiras. E o Palmeiras tem o São Paulo, que é o clássico. Entendeu? Então, eu vou poupar agora. Entre um e outro. Entre um e outro da Libertadores. Aí, poupa de novo? Eu vou poupar contra o São Paulo agora. Poupei contra o Flamengo, o meu negócio é só ganhar do Botafogo. O São Paulo também tem que pensar. Também está em 3 competições. Mas vou te contar. Mas entre os 6 clubes que tem, né? Mas... É Nacional do Uruguai, é isso? Nacional do Uruguai. Vai ser ruim, hein? Tá todo mundo falando, foi legal ter caído Nacional. Foi legal? Vocês vão ver. Não, e o Botafogo também vai pensar, né? Porque entre os jogos dele com o Palmeiras tem o Flamengo. Que vale a liderança do brasileiro. E o Flamengo tem um jogo... O Flamengo sai de um jogo da Libertadores em casa para jogar contra o Botafogo e ir para jogar no céu. No céu.
Vai mas jogar aí depende muito do que 660 metros. Por isso, precisa fazer um bom primeiro jogo. Não acho que depende, Mauro, porque a gente viu 2-0 no jogo de ida e o sufoco que foi para conseguir essa vaga na Copa do Brasil no jogo de volta. Pascoal quem? fica falando pro Flamengo. Contra quem? Contra o Palmeiras. Eu tô falando do Bolívar. Pô, mas tem 3.600 metros de altitude. Então mete O 3 Cebolinha não gols nele aqui. joga na altitude. Mete 3 gols aqui, que resolve o problema. Vai lá Será? e perde de 2, 4-2. Tem que fazer o resultado Tem em que casa. fazer eu um concordo ótimo com o Mauro. resultado Não, aqui. isso sim. Tem que fazer um ótimo resultado dúvida. aqui para não sofrer lá. E talvez, fazendo esse ótimo resultado aqui, não que o Bolívar seja essa porcaria, não. Ele melhorou muito. Antigamente a gente só falava que ele só jogava lá. Não é Ele mais andou isso, pegando não. Mas resultados ele aqui tem embaixo. investimento do Grupo City. Tem, ele tem pego resultados quando desce o morro também. Então a gente fala, match 3, match 4, não é assim, mas tomara que seja. Porque aí sim você pode ir lá em cima com um time bem mesclado. Você conseguir abrir essa E vantagem. com essas Mas vai arbitragens ser caseiras que a gente está vendo também aí, vamos esquecer que a final é lá no Monumental de Nunes, hein? Mas todo mundo tá nessa enroscada nesse mês de agosto, gente. O Botafogo, entre os jogos dele com o Palmeiras, tem que pensar no Flamengo. O Flamengo, entre os jogos dele da Libertadores, tem que pensar que tem o Botafogo também. O Palmeiras tem clássico com o São Paulo. Gente, é um mês para jogar todo mundo de quarta e domingo, como sempre se fez. Mas você tem que jogar de quarta e Ultimamente é que domingo, mas parece são que foi- quarta e domingo são jogos decisivos. Sim, inclusive os do brasileiro. Os do brasileiro É isso que eu te também, digo. é isso, são Se o todos Palmeiras decisivos. perder para São Paulo e Flamengo em 15 dias, acabou o brasileiro também. E aí, trate de passar pelo Botafogo, senão acabou o ano. Porque os outros clubes, Fortaleza não tá nem aí, Isso vai jogar aconteceu também. com o Atlético Mineiro, Mas né? Hein? Recentemente aconteceu com o Atlético Mineiro. Foi ficando, né? Perdeu, não tem mais nada para jogar. Aquele mundo de salário para pagar. Assim, a possibilidade dos outros abrirem uma vantagem grande sobre o Palmeiras, se ele ficar se poupando demais e não vencer, é grande. Eu vejo E o inclua aí Palmeiras Botafogo, mais Fortaleza, pressionado do Flamengo. que o Flamengo Também para esse acho. jogo no Maracanã. Também acho. Quem? O Palmeiras está mais pressionado que o Flamengo. O Flamengo acabou de conquistar uma vaga. Sim, mais pressionado. Não sei, dependendo da torcida do Flamengo. E tudo indica que não vai botar reserveira. Como assim, dependendo da torcida do A torcida Flamengo? do Flamengo, mesmo com a classificação do time jogando no Allianz, não gostou do que viu. Não, mas ela não vai torcer pro Palmeiras, a torcida do Flamengo, não né? existe isso. Não existe isso. O que a torcida vai ficar é com o pé atrás. E você sabe que a torcida do Flamengo não tem muita paciência com um time que não joga bem no Maracanã. Se o time do Flamengo entrar para se defender no Maracanã contra o Palmeiras, eu garanto para você que a torcida, antes de terminar o primeiro tempo, vai estar vaiando. Mas, Pascoal, o Tem Flamengo não entra certeza pra se disso? defendendo contra ninguém, nem Essa é uma sabe fazer certeza isso. absoluta, Mas não meu vai senhor. fazer isso, não vai fazer isso. Não fez aqui. Aqui foi empurrado pelo Palmeiras, cara. Exatamente. Aqui, no começo, o Palmeiras é que botou Tá ele bom. pra trás. Aí ele fez 5 alterações, o Tite, ia 5 para trás. Mas tava Não, mas 1 a 0. aí Trocou os tava dois com 2 a laterais, 0 trocou o de volante, trocou o vantagem, zagueiro. 2 a 1, É né? só o patrasmente. É o time, o Flamengo foi o time do Dorico Paraguaçu. Mas não Só precisava no mar- patrasmente, mas não nada precisava pra marcar, frente. É o que aconteceu tava com o Palmeiras classificado. Não, mas são jogando situações lá. diferentes. Peraí, Tava tem um classificado. treinador aqui. Quando você tá ganhando de 2 a 0, o adversário faz um gol, tá acabando o jogo, você tem uma vantagem ainda, você usa ela dentro do campo, não usa? Dani, eu pensava o seguinte, para você ter o torcedor do teu lado, time como Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Grêmio, Atlético, Inter, Fluminense, você tem que ter 2 jogadores bons por posição. Então eu vou tirar o Miller e eu vou colocar outro, pode ser com característica diferente, mas na posição dele. Porque ali você tá falando de Flamengo, você tá jogando para ser campeão. Você acha que o Flamengo vai se defender em casa? A domingo? outra coisa é você tirar um centroavante de área, colocar mais um rápido, um cara rápido, traz por dentro aqui, então você tem 4 rápidos. Por quê? Porque você vai jogar no contra-ataque. Aí é diferente. Eu não sei quem foi que fez um gol esses dias, que saiu lá de trás, tem que aplaudir o que os caras fizeram. Foram lá dentro do gol com a bola, jogando para se defender, mas assim, já no contra-ataque. E Juventude, talvez? Eu acho que foi o fez isso Juventude e todo recentemente. mundo aplaudiu, porque, cara, você vê ali uma estratégia. Eu sou pior que o outro time, eu vou jogar aqui para me defender, eu vou esperar uma bola e vou contra-atacar e vou fazer o gol e deu certo. Tem que se abraçar no Foi o que o vestiário, Goiás o tentou treinador, ontem com o contra o São preparador Paulo. físico e chorar, porque não é sempre que isso acontece. Agora, você colocar jogador lateral, tirar o lateral sem ele estar com o amarelo, pô, eu tô com o Neymar em cima dele. Ele vai tomar o vermelho. Aí eu vou tirar o cara, pô, vou botar um com 0 amarelo, para poder, se tomar um amarelo, vai continuar no jogo. Agora, você colocar porque tá com medo, e aconteceu com o Grêmio lá, contra o próprio Palmeiras. Tava ganhando de 2 a 0, Renato se defendeu, e o Palmeiras foi lá e empatou o jogo 2 a 2. E aí todo mundo ficou xingando o Renato, foi aquela confusão toda.
Tudo bem, ele tá lá, a gente não sabe o dia a dia, ele sabe quem tá com lesão, quem não tá, isso a gente não consegue Não, o Tite entender. correu um risco no Allianz. É que eu não acredito que vai repetir a postura no Maracanã. Esse é meu ponto. E a gente tá falando de um cara muito Mais de 3 experiente, né, zagueiros? Dan? O assunto aqui agora, deixa eu falar sobre a primeira contratação do Flamengo, porque o Flamengo conseguiu dar um balão no Fortaleza, que já estava no processo final da contratação de Jorge Mora. Ele que é uma revelação do futebol paraguaio e joga, né, junto ao Sol de América. O jogador, como eu disse, estava já encaminhado para acertar com o Fortaleza quando o Flamengo despertou interesse no atleta de 18 anos. É um jovem jogador. E o Flamengo, segundo o Vene Casagrande, acertou na tarde dessa sexta-feira a contratação do atleta, que vai chegar e de primeira, assim como foi com o Mateuzinho, assim como foi com o Wesley, ambos jogadores, dando 2 exemplos aqui, jogadores que jogavam na equipe principal das suas equipes, o Wesley na equipe do Tubarão e o Mateuzinho jogava na equipe profissional do Londrina. Quando vieram para o Flamengo, foram para a categoria de base, fizeram ali na base um processo de adaptação e depois foram para o profissional. Essa é a ideia do Flamengo também com o Jorge Mora. Ele chega no Flamengo, ele vai ficar um pouco nas categorias de base, mas o projeto do Flamengo é que ele tenha até um contrato longo para poder vir, né, para a equipe profissional. Tem 18 anos, o Flamengo fechou um contrato de 5 anos com ele, ou seja, daqui a 1 ano e pouco ele vai fazer 19, e aí depois 20, não tem mais idade para atuar na base, já vem pro profissional. O projeto do Flamengo é contar com esse garoto na equipe profissional. É a primeira contratação da janela, como eu disse, é uma revelação do futebol paraguaio, é um jogador muito promissor, e o Flamengo acertou aí na tarde, segundo o Vene Casagrande, na tarde dessa sexta-feira, a contratação desse jogador. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar. E é claro, o torcedor rubro-negro segue esperando por mais contratações, principalmente de jogadores já experientes, já formados, para fortalecer a equipe principal, para fortalecer o time de cima. O Bruno Spindel chegou a falar com a gente na live da última quarta-feira, no pré-jogo, que a situação do Claudinho estava muito complicada, que nesse momento ele diria até que impossível, de tão difícil que estava a situação da contratação do Claudinho, mas que o Flamengo não desistiu e estava em cima, querendo ainda a contratação do jogador. É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Flamengo tem 3 desfalques confirmados para o jogo do Brasileirão contra o Palmeiras. Bruno Henrique, Davi Luiz e Guilhermo Varela não jogam contra o Palmeiras amanhã, dia 11. O Flamengo finalizou a preparação para o duelo contra o Palmeiras no domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tite, no entanto, tem 3 desfalques confirmados para o confronto que será realizado no Maracanã. Isso porque Davi Luiz e Bruno Henrique receberam o 3º cartão amarelo contra o São Paulo e cumprem suspensão automática. Desse modo, nenhum dos 2 atletas foram relacionados para o confronto contra o Palmeiras. Além da dupla, Guilhermo Varela virou desfalque no Flamengo. O lateral sofreu lesão no quadril direito e não joga contra o Palmeiras no domingo também. Assim, o Wesley ganha novamente oportunidade entre os titulares, já que é o único da posição. Valeu, saudações rubro-negras e até o próximo.